A nova tentativa do governo de regulamentar as redes sociais gerou reação até na base aliada. O Planalto finaliza um projeto para enviar ao Congresso, alegando que o foco não será mais o combate às supostas fake news, mas sim na proteção de crianças e adolescentes e também cidadãos que sofrem golpes e violência. No entanto, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, que é um dos aliados do líder da Câmara, Hugo Mota, rechaçou essa proposta, afirmando que a regulação das redes não é uma pauta para o governo. Em postagens nas redes, Marcos Pereira afirmou que o Planalto deveria focar na geração de empregos, melhoria do ambiente de negócios, controle da inflação e dos juros, e avisou que, caso insistam nessa pauta, vai orientar os parlamentares da sigla, incluindo Mota, que é o presidente da casa, a se posicionarem contra a regulação. Bem, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, em destaque, regulação das redes sociais não deve avançar na Câmara dos Deputados. Esse é o entendimento de muitos líderes de partidos que fazem parte da base governista. Você, Dávila, o que parece um projeto super importante para o governo passa longe do centrão, inclusive de partidos que fazem parte da base, né? Graças a Deus, o bom senso reina no Congresso Nacional quando se trata de censura. Na verdade, projeto de regulação da rede social é censura. Querem censurar a liberdade de expressão, porque já existe lei que pune quando se produz conteúdos como pedofilia, como terrorismo, como pornografia, está tudo punido. Isso aí tem na lei lá e já não precisa de uma outra lei ou uma outra censura. O fato é que o governo quer censurar as redes sociais. Esta é a verdade. O governo se sente incomodado pelas redes sociais porque eles não conseguem se comunicar por essa nova plataforma. E a oposição sabe fazer isso muito melhor. Vede os embates entre a comunicação oficial do governo e o deputado Nicolas Ferreira, que dá um banho cada vez que vai às redes para se manifestar. Portanto, o que o governo quer fazer é censurar as redes sociais porque acha que esta é uma arma desigual usada pela oposição, principalmente num ano eleitoral. Não tem nada de virtuoso nessa história. Segunda coisa, e essa é a que mais me preocupou, eu sempre digo aqui nos Pingos nos Is que uma das legislações mais virtuosas aprovadas foi justamente o Marco Civil da Internet. Foi uma legislação criada de baixo para cima dos usuários, com os especialistas, advogados, parlamentares, que criaram uma legislação que respeita a liberdade de expressão nas redes sociais e, ao mesmo tempo, regulamenta a ação. Uma lei que se tornou exemplar para o mundo. E sabe o que aconteceu, Caniato? A AGU agora pediu para suspender com uma liminar o Código Civil da Internet aprovado pelo Congresso Nacional. Veja só que alucinação de uma instituição querendo passar por cima de uma lei discutida amplamente no Congresso Nacional, pelos parlamentares, pela sociedade civil, aplaudida no mundo como uma lei exemplar, e eles agora querem, com uma liminar, suspender a lei. É um tamanho absurdo. O governo não esconde mais que, na verdade, não quer controle social da mídia. O que ele quer mesmo é censura e, principalmente, tirar a oposição de ter acesso a uma ferramenta que ela sabe usar muito melhor que o governo, que são as redes sociais, para exprimir opinião que está garantido na Constituição. Pois é, inclusive o presidente da República passou a responsabilidade para 3 pastas: Ministério da Justiça, Direitos Humanos e Casa Civil, além de AGU e Secretaria de Comunicação Social da Presidência, para redigirem um projeto do zero, esse novo projeto, esse novo PL que prevê a regulação das redes sociais. Você, Mota, enquanto o governo trata isso como prioridade, os partidos que integram o Bloco do Centro, né, geralmente chamado do Centrão, o Bloco do Centrão, não entende que isso é algo prioritário. E Marcos Pereira, que é o número 1 do Republicanos, disse: essa não é pauta de governo. O governo tem que se preocupar em transformar o Brasil em um local mais
com a performance muito melhor, principalmente para investidores internacionais. A gente tem acompanhado, inclusive, defesas em relação à melhoria dos indicadores econômicos. Qual é a sua avaliação desse posicionamento de Marcos Pereira e também de outros líderes partidários do Centrão, Mota? É uma boa notícia, Caniato. É mais um sinal de que há pessoas ainda no Brasil com bom senso, que entendem um pouco o que está acontecendo. O governo deu um banho de loja nesse projeto de censura às redes sociais. Porque é isso que regulamentação quer dizer. Censura. Segundo o que a gente sabe, agora o argumento é de que o objetivo não é mais combater fake news. O objetivo agora é proteger crianças de conteúdo impróprio e proteger idosos de golpes. Percebam, o governo que quer proteger idosos de golpes é o mesmo que não conseguiu impedir as fraudes do INSS. É o mesmo governo. É evidente que é importante proteger crianças, jovens e idosos, não só nas redes sociais. É importante que eles sejam protegidos em todos os ambientes. E as redes sociais realmente representam um desafio para as famílias, um desafio para os pais. Esse desafio deve ser enfrentado pelas famílias e pelos pais nos termos que eles escolherem, não nos termos que o governo decidir. Porque se a decisão ficar com o governo, a gente sabe mais ou menos o que vai ser proibido nas redes sociais. Não vai ser proibido o conteúdo que faz mal a crianças, jovens e idosos. O que vai ser proibido é o conteúdo que faz mal ao governo. Pois é, e aí o Mota traz esse exemplo que é importante. Assim, Dávila, fica claro que o governo ou a base governista devem se apoiar na fraude do INSS para defender a regulação. Olha, é preciso criar um novo arcabouço, uma nova legislação para proteger idosos, pensionistas, crianças de conteúdos nocivos que são compartilhados nas redes sociais, ou até conteúdos que atinjam crianças e adolescentes, pornografia, por aí vai. E aí eu queria te ouvir a respeito dessa estratégia. E aí também fazer um cálculo, né? Quando você tira os parlamentares do Centrão, a base governista sem o Centrão tem votos suficientes para aprovar uma medida como essa? Não tem, Caniato. Aliás, já foi derrubada. Aquela primeira tentativa de aprovar a tal da PL da fake news foi derrotada no Congresso Nacional e com toda a clareza, com apoio, inclusive, dos partidos de Centrão. E, mais uma vez, eles estão dando esse recado claro. Você sabe por que tem uma pegadinha tão curiosa nesse projeto do governo? Porque a censura vai ser feita da seguinte forma. Veja só o absurdo. O maior absurdo no projeto da PL da fake news é o que eles querem manter na nova versão, Caniato, que é criar como se fosse uma espécie de Ministério da Verdade. Um órgão público criado pelo Estado, com gente indicada pelo governo, que vai dizer o que é verdade e o que é mentira, o que é fake e o que não é fake. Olha só o poder que querem delegar ao governo. O poder de dizer amanhã o que é verdade e o que é mentira. É um absurdo isso, gente. Graças a Deus, o Congresso Nacional está esperto com a segunda tentativa do governo de criar uma lei de censura e já deixou claro para o governo que se a tentativa for avançar, for à frente, será vetada, derrubada pelo Congresso Nacional. Segundo ponto, se o governo estivesse realmente em aprimorar a regulação das redes, por que não estaria discutindo com o Congresso, com a sociedade civil, como melhorar ou aprimorar o marco legal da internet? Esta é a lei que vigora no país. Esta é a lei aprovada pelo Congresso Nacional. Esta é a lei formulada com o apoio da sociedade civil. Agora, quando o governo quer fazer uma lei, as portas fechadas, calibrar do jeito que ele acha que é certo e criar um tal de órgão federal ou um tal desse Ministério da Verdade para decidir o que é verdade e o que é mentira, está na
cara que o governo quer mesmo é censurar. E, além de tudo, vai pedir conselho para a China, que não é nenhum exemplo de um lugar onde é respeitada a liberdade de pensamento e de expressão. Já que você tocou nisso, vou até devolver rapidamente a bola para você, porque a Marta fez esse questionamento aqui. Quem diria o que é certo e o que é errado? O que pode e o que não pode? O que é fato e o que é fake? Você menciona esse órgão. Assim, há condição de um órgão como esse monitorar tudo que é postado, todas as manifestações dos brasileiros em tantas redes sociais? Haveria condição de um departamento controlado pelo governo federal cuidar disso tudo? Porque também tinha a proposta da autocontenção das próprias redes, né? Cada rede faria esse trabalho e aí, naturalmente, haveria um cerceamento com o receio da rede. Ela não quer receber nenhum tipo de processo. Então, ela cortaria as asinhas dos usuários, né? Marta, você tem toda a razão. Imagina que absurdo ter um órgão público para dizer o que é verdade e o que é mentira. Aliás, eu vou contar para você um segredo, Marta. Sabe como é que eles vão decidir o que é verdade e o que é mentira? Verdade é tudo que elogia e agrada o governo. Mentira é tudo que é crítico ao governo. Você, Mota, essas discussões em torno da regulamentação das redes sociais e de que maneira seria feita essa regulamentação, né? Fala-se na criação de um órgão que faria esse tipo de checagem, esse tipo de apontamento. Enfim, é sempre muito duvidosa a tentativa de você criar qualquer tipo de departamento para monitorar. Que no fundo, você pode considerar isso o quê? Censura, né? Isso tem o inconfundível odor totalitário, Caniato. Esse tipo de coisa a gente muitas vezes acha ridículo demais e trata até com chacota, porque realmente parece absurdo, né? Você pegar um país como o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, um dos países que mais usa internet no mundo. Muitas coisas na internet começaram aqui no Brasil. Você chegar principalmente para os jovens. Imagine você chegar para os jovens de 14, 16, 18, que já são nativos digitais. Eles já nasceram na internet. Imagina você chegar para eles agora e dizer, olha, você agora só vai poder acessar essas coisas aqui. Esses sites que você acessa, essas redes que você usa, não vão mais, você não pode mais usar. E agora está aqui uma cartilha do governo federal, você vai ter que seguir essa cartilha nas suas postagens nas redes sociais. Você só vai poder consumir esse conteúdo aqui, autorizado pelo governo. Eu acho que as pessoas que propõem essas coisas não têm a mínima ideia do que estão propondo. Elas são pessoas não só com espírito totalitário, mas profundamente analógicas. Elas não conseguem compreender o mundo em que a gente vive. E olha, eu nem as culpo, porque realmente para você entender, acompanhar o ritmo das coisas, é preciso muita dedicação, é preciso muito estudo, é preciso muita leitura, é difícil para muita gente. Agora, quando você não consegue compreender e acompanhar as coisas que estão acontecendo no mundo, a atitude certa é você ficar no seu canto, né? Viver a sua vida com as suas limitações e não tentar impor essas limitações à população de um país como o Brasil. Isso é uma profunda insanidade. Só há um jeito de um projeto como esse dar certo. É a imposição de um regime totalitário, como aconteceu na China, durante muito tempo na União Soviética, na Coreia do Norte, na Venezuela ou em Cuba. Não há outro jeito, porque você não vai conseguir tirar a liberdade tão duramente conquistada pelos brasileiros com um projeto de lei sem pé nem cabeça, com a repetição de frases que demonstram que você não entende nada do que está falando. Então, isso é uma coisa preocupante. É preocupante porque, em muitas ocasiões na história,
essas ideias malucas, sem pé nem cabeça, criadas por pessoas que não tinham a mínima ideia do que estavam dizendo, elas se tornaram realidade e transformaram a vida de milhões de pessoas com uma rotina terrível. Agora, Dávila, eu observo uma porção de juristas, né, gente da advocacia, ou também pessoas que se dedicaram à magistratura, dizendo que o nosso arcabouço legal já consegue atender e punir crimes que acontecem tanto no ambiente físico quanto no virtual. E aí eu queria questionar você se você entende que há alguma coisa, há algum aspecto muito urgente que justifique a criação de um novo projeto ou se falar até em regulamentação das redes sociais. Tem alguma correção que precisa ser feita? Seria necessário que não houvesse anonimato na rede social. É preciso que ao abrir uma conta em uma rede social, você coloque um CPF. Se resolvesse isso, não haveria nenhum tipo de problema. Enfim, que eu vejo uma indicação aqui, outra acolá, mas nada que justifique esse nome, né? A regulamentação das redes sociais, porque parece que é um conjunto de medidas que vai mudar tudo que está aí. Mas, pera lá, mas tem uma série de juristas que dizem, gente, o nosso arcabouço legal e jurídico já atende todos os crimes que vocês estão mencionando e estão citando por aí, entendeu? E eu queria um pouco dessa sua reflexão sobre o que defendem e o que está previsto já na lei, né? É verdade, Caniato. Por isso que precisaria um esforço do Congresso Nacional e da sociedade civil para debruçar em duas partes importantes da nossa legislação. Primeiro, o Código Criminal, o Código Penal. Vamos olhar o Código Penal e ver ali se é preciso aprimorar ou reescrever um pedaço de um artigo para deixar mais claro, nítido, algum problema, algum crime. E o segundo é o Marco Civil da Internet. Esses são os dois grandes balizadores da liberdade de expressão do uso de rede social. Se é crime, está no Código Penal e o que está contemplado no Código Civil da Internet. Por quê? Porque realmente a tecnologia vem avançando de maneira exponencial. Então, de tempos em tempos, vai ter que sentar e revisar. Por exemplo, a chegada da inteligência artificial. Agora podem pegar a voz do Mota, o jeito do Mota e colocar a palavra na boca do Mota que ele nunca falou e dizendo coisas. Então, isso é crime. Mas isso aí é uma tecnologia que não existiu quando foi aprovado o Marco Civil da Internet. Então, você fazer adequações, mudanças graduais para acomodar mudanças tecnológicas com coisas que precisam estar explicitadas na lei, na regulação, faz todo sentido, isso é saudável. Mas você parte de uma matriz que foi aprovada, legitimada e debatida com a sociedade. E não ficar num quartinho escuro com um monte de burocrata que não entende absolutamente nada de rede social, de inteligência artificial e começa a desenhar um código que era uma censura e criar um órgão para dizer o que é verdade e o que é mentira. Isso é um absurdo total. Então, assim, vamos acreditar que o que nós temos é bom. E é bom. O Código Penal, está lá, o Marco Civil da Internet, nós temos que partir ali que tem coisas boas que queremos preservar. Agora, com a evolução, nós precisamos saber o que nós queremos preservar e o que nós queremos mudar. Mas não jogar na lata do lixo e começar do zero. O Ortega y Gasset, que foi um grande pensador espanhol, filósofo, fantástico, aliás, quem tem algum interesse, um dos principais livros dele chama A Rebelião das Massas, deve ler. Ele dizia o seguinte: toda vez que o ser humano joga na lata do lixo as suas experiências passadas e quer começar do zero, ele está plagiando o orangotango. Esse é um governo de orangotango. Você, Mota, as muitas defesas sobre a necessidade de alteração do arcabouço, porque é preciso proteger agora, né? Essa é a nova tese, é preciso proteger as nossas crianças e adolescentes, também os nossos aposentados e pensionistas. Olha o que aconteceu com a fraude do INSS. É preciso urgentemente criar um novo arcabouço e regulamentar as redes sociais. Só deixa eu receber as pessoas que também nos acompanham pelas emissoras de rádio. Nós estamos refletindo aqui o entendimento de alguns líderes do Centrão que rejeitam a regulação das redes sociais, enquanto o governo vê nesse projeto algo
muito importante e prioritário. Vou passar a bola para o Mota, que nós estamos tratando sobre talvez alguns aspectos que necessitem de ajustes e atualizações, mas nada que justifique um arcabouço para mudar tudo que está aí. Vai lá, Mota, inteligência artificial de fato veio para mudar muita coisa. Agora, se você demora tanto para discutir um projeto, quando ele for aprovado, você vai ter que revisar muitos dispositivos, que a velocidade muda numa rapidez, né, Mota? Isso é uma conversa sem pé nem cabeça, Canhato, porque o governo atual do Brasil não é um interlocutor adequado, razoável, para você discutir a adequação de legislação aos novos tempos. A turma do governo confunde link com print. A turma do governo não entende nada de tecnologia, nada de nada de nada. Nós estamos entrando numa era de avanço da inteligência artificial que é incompreensível para a absoluta maioria das pessoas, para a absoluta maioria dos políticos. O Dávila deu apenas um único exemplo. Então, eu vou aproveitar e fazer esse aviso aqui. A partir de agora, não acreditem mais em nada que vocês veem em vídeo. O Google lançou a última versão do sistema de inteligência artificial de produção de vídeo que gera coisas impossíveis de você diferenciar da realidade. Completamente impossível. Então, esse sistema pode pegar a imagem de nós três aqui e criar uma outra conversa fictícia que nunca aconteceu. E ninguém vai conseguir ver a diferença. Ninguém, muito menos um político sentado numa sala em Brasília. É evidente que esse mundo novo apresenta desafios para nós, que nascemos ainda na época analógica, mas também para crianças e para jovens que já nasceram digitais. Essa é uma sociedade diferente da que nós conhecemos. Algumas coisas vão ter que mudar, algumas regras vão ter que ser adaptadas, mas essa adaptação não vai ser feita por pessoas analógicas, motivadas ideologicamente e que querem implantar um regime de controle de informação totalitário. Um regime, deixa eu frisar isso mais uma vez, que a menos que aconteça um atraso mundial, um retrocesso mundial, é impossível de ser implantado no mundo de hoje, num país como o Brasil. Porque daqui a pouco vão surgir empresas, por exemplo, só dar um exemplo, oferecendo serviço de telefonia transnacional. Isso já é possível do ponto de vista tecnológico. Você ter um celular e você não usar nenhuma operadora no Brasil, você fala direto com satélite e recebe a informação que você quiser. Então, esse mundo novo, Canhato, ele apresenta desafios, é lógico, cria novas oportunidades para os malandros, para os pilantras, para os bandidos, para os corruptos, mas a melhor tecnologia para você lidar com essa turma já foi inventada há muito tempo, que é a lei e a ordem. Isso é uma tecnologia analógica antiga que é usada em todos os países. Os Estados Unidos têm uma legislação que lida com esse tipo de coisa. O Brasil não consegue lidar com os crimes comuns, normais. Imagine se ele vai conseguir lidar com esses crimes cibernéticos de tecnologia, porque o segredo para lidar com esse tipo de crime não é tecnológico, é um segredo moral, que no Brasil não vale, porque ele foi contaminado pela ideologia. Então, essa é a situação do Brasil hoje. Ele não consegue combater os crimes mais simples, porque a legislação penal é inadequada e não existe disposição moral para punir os criminosos, mas ele quer criar um novo arcabouço para proteger as crianças e os velhinhos. A gente sabe muito bem quem vai ser protegido nessa nova lei que o governo quer criar. Agora, vou passar a palavra para o Dávila, mas algumas pessoas também mencionam essas notícias, essas ideias que de tempos em tempos surgem. Isso acaba gerando uma certa discussão, tem uma notoriedade na imprensa,
Mas para muitos isso acaba encobertando outras questões importantes, sensíveis, que precisam ser debatidas, né? Há quem fale, é uma cortina de fumaça. E a gente observa que dificilmente esse projeto conseguirá avançar, porque já há manifestação de muitos líderes do Centrão dizendo, olha, isso não é prioridade, isso não vai avançar. Queremos tratar de outras questões que são mais importantes para o país e para a população. Não tem também esse aspecto que a gente precisa considerar, Dávila? Tem esse aspecto, tem um pouco de tentar jogar um pouco para a plateia militante, para dizer que está fazendo alguma coisa ali importante, que a militância gosta. Tem a ver esquecer escândalos como o do INSS, mas aí cumpre ao parlamento, à sociedade civil e à imprensa cumprir o seu papel. O papel de não deixar esfriar escândalos de corrupção, a colocar foco nas coisas essenciais que estamos debatendo sempre aqui, como a questão da inflação, a questão da inadimplência, a questão da segurança pública, né? São questões fundamentais que atrapalham o nosso dia a dia todo. Então é óbvio que temos que manter o foco nessas coisas, mas também temos de lutar contra projetos absurdos como este da censura, porque se nós não manifestamos a nossa indignação, a nossa repulsa, uma hora dessa nós estamos distraídos, é que nem no futebol você toma uma bola debaixo das pernas. Aprova um negócio desse com consequências dramáticas para a vida de todos nós. Então, Caniato, nós temos sim de ter um olho na bola, mas precisamos ter o outro olho focado no resto do jogo, porque senão a gente acaba tomando bola debaixo das pernas. Esse é o tipo do projeto. Se a gente falar assim, não, agora vamos focar só no escândalo da corrupção do INSS, do roubo do INSS, esquece o resto, bom, aí de repente isso passa numa comissão de Constituição e Justiça, vai a plenário, tem uma comissão, vota, relâmpago de madrugada quando está todo mundo dormindo, e um dia você acorda com a manchete no jornal assim, aprovado o projeto da censura no Brasil. Bom, não dá. Então é óbvio que a gente tem que ficar de olho nesses projetos. O famoso primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, dizia que a função do parlamento não é apenas aprovar boas leis, mas é evitar que leis más sejam aprovadas. Este é o caso da lei da censura. O Dávila trouxe essa comparação, né, com o futebol, mas muitos gostam de usar da pescaria, né? Um olho no peixe e outro no gato, né? O peixe que você já pescou ali do lado, mas tem que ficar esperto com o gato para que ele não consiga pegar aquele peixe que você conseguiu fisgar. Enfim, a gente vai continuar verificando essas tratativas em relação à possibilidade de regulamentar as redes sociais e também a maneira como as lideranças partidárias devem se manifestar. A gente trouxe em destaque a fala, em aspas, claro, do líder do Republicanos, Marcos Pereira, mas outros líderes partidários e também figuras importantes, lideranças, devem se manifestar nos próximos dias. Quer arrematar, trazer mais algum aspecto em relação à necessidade ou não de debater a regulação das redes nesse momento? Ou a gente pode deixar isso para um outro programa, Mota? Se tiver mais alguma consideração, fique à vontade. Eu quero sim. O Brasil não precisa de regulamentação de redes sociais. O que o Brasil precisa com urgência é atualizar a sua legislação penal para adaptar a realidade do país. O Brasil precisa deixar de tratar criminosos, perigosos e reincidentes como pobres coitados. Um país que não consegue fazer isso não tem moral nenhuma para propor lei nova para nada. Essa é a prioridade zero. Não é um olho no peixe e outro no gato. É um olho no celular e outro no bandido que está correndo para tomar o celular da sua mão. Essa é a nossa realidade.